Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31, falando aqui da capital da República, Brasília, diretamente para vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu estou aqui no quarto de hotel, totalmente improvisado, parece até que eu voltei à época das lives lá em 2020, né? Para vocês terem uma ideia de como está improvisada a coisa, eu tive que pegar a Bíblia que tem aqui no hotel, ó, no quarto do hotel, né? Eu até tomei um susto que eu abri a Bíblia, mas está escrito em espanhol, aí eu descobri que essa versão tem português, espanhol e inglês, né? Eu vou ter uma certa dificuldade de fazer essa leitura, então eu estou com óculos de perto. Não estranhem também o óculos de perto, tá? Vamos esperar um pouco, né? E acho muito interessante, porque hoje de manhã eu coloquei a nota do coletivo Padres da Caminhada, né? E algumas pessoas reagiram. E eu fiquei pensando, o que fazer? Mas sabe, eu cheguei à conclusão que eu não vou responder. Quem vai responder vai ser o Evangelho, né? É uma coisa meio doida a gente ter que passar por isso, mas vamos lá, né? Eu tô tão improvisado que eu não tenho nem o relógio direito aqui, mas tudo bem. Porque normalmente quando eu faço a live eu tenho um computador aqui assim, aliás, desse lado aqui. Aí no computador, quando eu quero, eu vejo o Evangelho, eu vejo as coisas melhor. Hoje vai ser mais improvisado, mas tudo bem. A gente vai tocar para frente, vai fazer essa reflexão, né? E acho que é bom também. A gente não precisa passar sempre o tempo todo, tudo do jeito, vamos dizer, padrão, né? Então a gente vai esperar um pouquinho, né? Não sei se vai entrar alguém hoje, porque, como eu falei, né, hoje eu viajei, fiz a viagem de avião, uma viagem horrível, uma turbulência gigantesca, né? Cheguei a ficar até meio, vamos dizer, enjoado, né? Cheguei correndo, coloquei as coisas aqui no quarto. O quarto até é bom, sabe, pessoal? Quarto muito bom, né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem, né? E aí eu pus as coisas aqui no quarto, fui para a reunião, entrei na reunião, saí às 6 e pouco. Aí é que eu vim conhecer o quarto, descobri se tinha uma Bíblia aqui, achei a Bíblia, né? E aí estou improvisando tudo. Por isso que eu estou com óculos de perto, porque normalmente eu não preciso dele para ler, porque eu leio na tela do computador, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai entrar, né? E aí eu vou fazer a reflexão, né? Amanhã, sexta-feira, eu vou estar no avião na hora da live, então não tem live sexta-feira. Sábado vai ser um dia muito tumultuado, então não vai ter live. Porque além de todos os tumultos possíveis e imaginários de sábado, eu tenho que também fazer celebração da palavra na Capela de Nossa Senhora Aparecida. Então você já viu que vai ser um negócio assim
fantástico. Então, domingo nós vamos ter uma live, tá? Segunda e terça vão ser dias confusos. Eu acredito que eu consiga fazer live, tá? Mas eu não garanto nada. Bom, vamos começar, pessoal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não sei se espera que não, pois não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja quem lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus próprios ninhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E eu afirmo a vocês, não me verão mais, até que eu venha a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Boa noite, Natanael. Boa noite, Marilu. Paz e bem. Como eu falei para vocês, eu estou lendo a Bíblia que tem aqui no hotel, né? Vocês veem que a letra é um espetáculo, né? Vocês estão vendo? Mas eu li o Evangelho, né? E eu quero aqui aproveitar e dar os meus parabéns ao Natanael, né? Natanael, que está na escola diaconal, e hoje ele me substituiu lá na capela, né, fazendo a celebração da palavra, né? Vou bater palmas para ele e vou fazer agora a minha reflexão. Foi muito interessante essa reflexão, porque ontem eu fiz uma fala que algumas pessoas devem ter estranhado, porque eu falei sobre a porta estreita e a situação que nós vivemos no Rio. Hoje de manhã eu coloquei a nota do coletivo Padres da Caminhada, né, que é composto de mais de 500 padres, diáconos e bispos. E sabe, eu achei interessante, porque uma pessoa questionou se 120 e poucas mortes, ou 120 muitas mortes, é ou não é uma chacina. Bom, eu não conheço outro termo para isso. Uma pessoa resolveu deixar de me seguir. Eu lamento, porque as pessoas têm dificuldade de ouvir opiniões diferentes, né?
O Guinho Inquisidor me mandou uma mensagem muito desaforada, dizendo que vai me denunciar. Ele está no direito dele. E um rapaz da escola diaconal me mandou uma mensagem muito educada. Não estou falando sério, não estou de sendo irônico não, tá, pessoal? Questionando. E aí a gente vê como as pessoas podem reagir de formas diferentes, né? Enquanto uma pessoa simplesmente diz: vai ser um lobo em pele de cordeiro, que bom que você se rebelou, está deixando de te seguir, porque não consegue ouvir uma opinião diferente. Um rapaz da escola diaconal me manda uma mensagem no particular, de forma educada, respeitosa, uma pessoa, eu gostei, sabe, pessoal, eu não tenho nada contra alguém discordar de mim. Muito pelo contrário. Eu até acho que é bom que haja discordância. Tem um outro colega meu que estamos conversando pelo WhatsApp, ele não concorda comigo. Que bom, eu não tenho nada contra. Vários colegas meus concordam comigo. Que bom. Sabe, pessoal, a gente não pode viver num mundo onde só porque eu penso diferente de você, eu sou seu inimigo. Né? Mas quando eu vi que as pessoas reagiram mal, essa moça que me deixou de me seguir e o Guinho Inquisidor, a pessoa que questionou chacina, eu acho até que não é um problema, né? Eu pensei, como é que eu vou responder a essas pessoas? E aí eu olhei e falei assim, poxa, mas eu não preciso responder. Porque Jesus respondeu. Sabe, a gente dizer que a gente acredita no Evangelho, que o Evangelho é o nosso caminhar, é a luz da nossa vida. É isso. É você sentir o Evangelho tão perto de ti, é você ter o Evangelho tão junto. É você conhecer a Sagrada Escritura. Não é saber qual é o capítulo e qual o versículo. Porque isso não tem a mínima importância. Por exemplo, eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida plena, ou tenham vida em abundância. Depende da tradução. Eu sei que está no Evangelho de João. Fora isso, não sei mais nada. Marilu, eu já te dei boa noite, paz e bem. Dou para você agora. Não sei mais nada. Não sei se está no capítulo 3, no capítulo 10, no capítulo 17, no capítulo 32. Bom, acho que não tem capítulo 32 no Evangelho de João, mas eu não dou a minha cara a tapa. Sabe, isso não é importante. É importante eu saber que o Evangelho disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham em plenitude. É importante eu saber que no Novo Testamento está escrito: aquele que vê seu irmão com fome e tem condição de socorrê-lo e não o socorre, comete um grande pecado. Eu tenho quase certeza que isso está na carta de São Tiago. Aonde, Bernardo? Não tenho a mínima ideia, mas tenho quase certeza que está lá. É importante que eu diga: não me comprais a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Ou em outra tradução, eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Bernardo está onde? Está no Antigo Testamento, é um dos profetas. Qual profeta? Qual capítulo? Qual versículo? Não confio em mim, não tenho a mínima ideia. Mas eu sei que isso está escrito lá.
A gente tem que conhecer a Bíblia, decor. Decor não é saber o capítulo e o versículo, decor é no coração. E por isso eu digo, aqueles que me criticam, eu não tenho nada contra. As pessoas que reagiram de forma um pouco mais agressiva, eu não tenho nada contra. Mas eu não vou me calar. Por mais que possa ser incômodo o que eu falei ontem, por mais que possa ser incômodo o que eu postei hoje, eu posso colocar aqui para vocês a nota de repúdio da pastoral carcerária. Eu posso pôr para vocês a nota de repúdio da pastoral da favela e moradia. Eu posso pôr a nota de repúdio da família franciscana. Vocês veem o que eu estou falando? Agora me digam com sinceridade, vocês têm alguma nota de apoio de alguma pastoral da Igreja Católica dizendo que o que ocorreu foi certo? Vocês têm alguma nota de algum grupo que faz parte da igreja dizendo que o que ocorreu está certo? Se tiver, me manda. Eu quero ver, eu quero ler. Eu não achei até agora. Aliás, eu não achei um bispo que tenha dito, um bispo aqui do Rio de Janeiro que tenha dito que isso foi certo. Eu não achei. Eu achei mesmo. Vocês viram algum bispo dizer que isso está certo? Eu vi sim. Padre Edmar, pároco de Nossa Senhora Aparecida ali em Vila Cruzeiro, fazia um depoimento emocionante. Mas, Bernardo, o que isso tem a ver com o Evangelho? Perfeito. Pergunta maravilhosa. Você está de parabéns se você pensou isso. Observa a dinâmica do que nós estamos vendo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 13, 31 a 35. Alguns fariseus viram e falam assim: sai daqui, porque Herodes quer matar você. E sabe, aqui a gente vê algumas coisas. Primeira coisa, as pessoas às vezes ficam fazendo uma leitura do Evangelho como se o Evangelho existisse fora do tempo, fora da realidade aonde ele estava, né? Jesus não ficava andando por Jerusalém, por Cafarnaum, pela Galileia, pela Decápole. Tá tudo ótimo, maravilhoso, tudo bem. Não! Ele estava vivendo diante de um Estado que perseguia e humilhava e oprimia as pessoas. Gracinha, boa noite, Bernardo. Ouvi a nota de Dom Orani, colocando também a posição dele. Não sei se você já viu. Sim, eu vi a nota de Dom Orani, né? Aliás, ele colocou no grupo dos diáconos, quase que foi no dia 28, um pouquinho mais à tarde, né? A nota dele tá boa, né? Ele inclusive tem um vídeo da nota dele, sabe, Gracinha? Depois, se você quiser, eu te mando, tá? Mas você vai concordar comigo que ele não disse que foi tudo certo o que aconteceu aqui no Rio, né? Então, como eu estava falando, Jesus vivia numa situação onde havia uma
opressão de toda aquela região pelos romanos, e o representante dos romanos era Pôncio Pilatos, e por um Estado teocrático, cuja autoridade era Herodes, que, apesar de ser uma autoridade judaica, ele respondia ao Império Romano. Gracinha está falando, sim, com certeza, ou seja, ela confirma o que eu falei para vocês, que Dom Arani não disse que foi certo o que aconteceu. Né? Ou seja, por mais incômodo que seja o que eu estou falando, é o que a igreja fala. E vocês vão ver que isso faz todo sentido. A posição de Jesus, a influência de Jesus naquele momento era uma influência tão incômoda que algumas pessoas queriam matá-lo. E entendam bem, Herodes não queria matá-lo porque ele achava que Jesus era o Filho de Deus, ou que Jesus era o Deus, ou Jesus era o Messias. Herodes queria matar Jesus porque tinha medo que ocorresse um tumulto, os judeus, seguidores de Jesus, criassem um tumulto e os romanos fossem lá e tocassem horror. Então, assim, não vamos pensar que Herodes, neste momento, é uma pessoa absolutamente perversa. Não é. Mas aqui eu faço uma pergunta. Está certo matar Jesus? Está certo? Olha bem, Jesus era uma pessoa que podia criar uma convulsão social. E tanto os fariseus, quanto os saduceus, quanto os mestres da lei e quanto o governo tinham medo dele. Está certo matar ele? Né? Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. E aí Jesus responde de uma forma interessante. Diz a essa raposa, ou seja, Herodes, que hoje, amanhã, eu vou expulsar os demônios, curar os doentes. No terceiro dia, terminarei. Mas eu preciso andar, eu preciso caminhar, porque um profeta deve morrer em Jerusalém. E aqui Jesus se coloca como um profeta. Jesus não se coloca como o Filho de Deus, Jesus não se coloca como uma divindade, ele se coloca como um profeta. Bernardo, você tem certeza que Jesus falou isso? Provavelmente não. Provavelmente Jesus falou alguma coisa que quando Lucas conversou, viu, ouviu, entendeu que era um profeta. Até a pessoa que falou com Lucas entendia que Jesus era um profeta. E se você pensar bem, os profetas são aqueles que exerceram e exercem até hoje um papel muito importante na igreja. Porque eles denunciam o que está errado e anunciam o reino de Deus. Ora, é natural que Jesus seja entendido como um profeta, porque ele anunciava o reino de Deus o tempo todo. E ele denunciava os erros do mundo. Então, era normal que muitos achassem que ele era um profeta. Mas ao se dar o lugar de profeta, ele cria uma situação interessante. Porque ele mostra que ser profeta não é uma coisa fácil. Ser profeta não é uma coisinha legal. Ah, eu sou profeta. Não. Ser profeta é assumir um compromisso. E um compromisso muito difícil. Agora seria o momento de eu puxar o meu anel de Tucum e mostrar meu anel de Tucum para vocês. Mas como eu emagreci muito,
Mais uma vez o anel de Tucum caiu e eu perdi. Mozinho já deve estar até brava comigo, porque deve ser o segundo ou terceiro anel de Tucum que eu perco. Mas procura aí no YouTube o Anel de Tucum, da Verbo Filmes. E lá Dom Pedro Casaldaglia oferece um anel de Tucum a um personagem e diz: você quer usar esse anel? E o cara: eu vou usar. E ele vira e fala assim: cuidado. Esse anel compromete. E compromete, às vezes, até a morte. Esse é o detalhe. Né? Esse é o problema. Quando a gente assume o papel de profeta, a gente assume um compromisso radical com a vida, um compromisso radical com a dignidade humana, um compromisso radical com o reino de Deus. Eu me lembro de uma campanha da fraternidade que a gente fez. Não temeis o papel de profeta, porque o papel de profeta é falar. Tende medo somente do medo de quem cala e não sente, falar uma coisa assim. O papel do profeta é falar. O papel do profeta não é só falar, é denunciar e apresentar um outro reino. Quando Jesus fala disso, ele mostra que essa é uma via muito boa, mas uma via difícil. E logo em seguida, ele faz um lamento. E sabe, até hoje não achei o tom certo. Porque ele não está criticando Jerusalém. Ele está lamentando. É como a gente que fala assim: fulano, você fez isso. Talvez a gente devesse ler esse evangelho com Jesus falando assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas. Quantos matam os profetas? Quantas vezes você, ao se posicionar de uma forma, vamos dizer, comprometida com a vida, comprometida com a dignidade humana, você é criticado? Vou dar um exemplo. A pastoral da AIDS. Só da pessoa ser da pastoral da AIDS, ela já é criticada. Vamos pegar uma outra pastoral, pastoral carcerária. Estou cansado de ver gente dizer: para que você está na pastoral carcerária? Vou mais adiante. Nós temos uma pastoral que eu considero importantíssima no Brasil. Pastoral da sobriedade. Olha, o que eu já vi de gente criticar os agentes da pastoral da sobriedade. Sabe, assim, algumas críticas até duras. Qual a sua pastoral? Eu sou da pastoral da sobriedade. Ah, eu não sabia que você era alcoólatra, não. Como se não fosse possível alguém, só por amor às pessoas que sofrem com dependência, querer cuidar delas. Mas sabe, isso mostra essa reação pesada. Ela é uma denúncia. Porque nessas horas você denuncia o mal que existe na cabeça dessas pessoas. Essas pessoas não conseguem imaginar um amor desinteressado. Não conseguem imaginar um compromisso com a vida, por ser um compromisso com a vida. Não conseguem pensar que alguém possa viver uma vida
voltada para aqueles que precisam. Só porque eles precisam. Essas pessoas só conseguem ver algo como se você estivesse envolvido ou você lucrasse alguma coisa. É por isso que Jerusalém mata os profetas. Porque os profetas são incômodos. Os profetas, eles mostram uma forma de viver mais comprometida com o reino. E ao fazer isso, eles mostram que nós não estamos comprometidos com o reino. E nós nos incomodamos. E aí o que acontece? As pessoas reagem de forma violenta. Eu sei, pessoal, é difícil. Mas é por aí. É por aí que a gente vai. Né? E eu acho que esse é o nosso grande compromisso. Ser comprometido com o reino de Deus e com a sua justiça. Porque se você é comprometido com o reino de Deus e com a sua justiça, você trará paz ao mundo. Porque, como diz Isaías, a paz é fruto da justiça. Eu sei que seremos mal compreendidos, eu sei que seremos odiados. Fazer o quê? Agora, não vamos responder o mal com o mal. Se alguém te odeia porque você fala alguma coisa que é incômoda a ele, a ela, não odeie essa pessoa porque ela reagiu assim. Pague o ódio com amor. Pague a raiva. Pague o ódio com amor. Pague a raiva com carinho. Aqueles que te amaldiçoarem, abençoa eles. Bernardo, é muito difícil, eu sei, é muito difícil. Esse é o seu caminho de conversão. O seu caminho de conversão é não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. O seu caminho de conversão é assumir um compromisso radical com a vida. Não interessa como. Foto Alves. Boa noite, paz e bem. O seu caminho de conversão é um compromisso com a dignidade humana, com a justiça, porque assim se produz a paz. E quando a paz estiver presente, o reino de Deus estará chegando. Até lá, vamos anunciar o reino, chamar as pessoas à conversão, trazê-las para caminhar conosco, mesmo que elas não pensem que nem a gente. Não é um convencimento à força, é um diálogo amoroso. Até o dia em que nós chegarmos todos juntos e juntas, na terra sem males. Amém? Bom, vamos ver que horas são. 8h05. Acho que eu falei um pouquinho demais, mas acho que foi suficiente. Né? Volto a pedir desculpas porque eu estou fora de casa, né? Tive inclusive que pegar a Bíblia que tem aqui no hotel, porque não tem como eu ler a Bíblia e fazer o Evangelho, fazer a transmissão. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, que bom, fico agradecido. Se não gostaram, por favor, me critiquem, tá? Não tem problema nenhum. Quem sabe até vocês mostram alguma coisa que eu errei, sem problema, tá? A gente não vai se ver amanhã, não vai se ver sábado. Domingo a gente se vê, tá? Domingo às 19h30 eu vou fazer live, eu vou me adaptar para isso, tá? Então vamos lá, deixa eu terminar dando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Domingo às 19h30 a gente se vê. Até lá.
Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.